Bom dia, meus irmãos. Muita alegria, né? Felicidade estarmos aqui de volta, né? Para estudarmos a palavra de Deus, para termos esse tempinho, né? Juntos, né? Eu queria agradecer, né? Primeiramente, a irmã Thelma pelos dos últimos lições, estudos maravilhosos, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, como ela nos abençoou, né? Nesses dois estudos, né? Outro ponto que eu queria falar com os irmãos é que nós estamos encerrando o trimestre. O terceiro trimestre está encerrando agora os dois próximos domingos, né? Então, só que nós temos três lições para estudar, lição 11, 12 e 13. Neste domingo agora, do dia 20, nós vamos estudar a lição 11, né, que a gente vai falar sobre oração e generosidade. Já no próximo domingo, domingo do dia 27, nós vamos fazer as lições 12 e 13. Então, os irmãos guardem que no próximo, esse domingo agora, né, da lição 11, o último domingo de setembro, nós vamos dar duas lições. Nós vamos dar lições 12 e 13 para encerrarmos o trimestre. Então, eu peço aos irmãos que fiquem atentos a isso, para que a gente possa, né, no outro domingo, domingo do dia 27, encerrar o trimestre com as lições 12 e 13, para que no primeiro domingo de outubro nós já venhamos a iniciar o quarto e último trimestre do ano. Ok, irmãos? Então, tá bom. Então, tá, o recado está dado, né? Irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor, né? Por tudo que tem feito por nós, por esse Deus tão maravilhoso que tem sido para conosco, né? Vamos orar. Santo amado Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos dando a tua palavra, Pai. Obrigado pela oportunidade, Pai, de partilharmos a tua palavra. Te agradeço, Pai, porque tu és um Deus tão maravilhoso, Pai. Um Deus misericordioso, um Deus generoso, Pai. Neste momento, Pai, coloca em tuas santas mãos, Pai, as nossas vidas, Pai, a minha vida, Pai, a vida de cada irmão que estará ouvindo, Pai, este vídeo, Pai, deste estudo, Pai, que todos possam ser abençoados. Que o teu Santo Espírito possa nos instruir, Pai, nos capacitar, Pai, a buscarmos, entendermos a tua palavra, Pai, falar através dos nossos corações, nossas vidas, Pai. E que neste momento, Pai, nossos corações e mentes estejam abertos, Pai, para a tua palavra, Pai. Fala-nos, ó Pai, instrua-nos, ó Pai, capacita-nos, ó Pai, a cada vez mais buscarmos a tua presença, Pai. Ó Pai, eu te peço, ó Pai, por cada irmão que estará ouvindo esse vídeo, para esta aula, Pai. Sua família, Pai, abençoe, ó Pai, cada um dos teus servos, ó Pai, sustenta-os, ó Pai. Te peço, ó Pai, pela nossa classe, terceiridade, ó Pai, que tu possa abençoar os teus servos, ó Pai. Sustenta-os, ó Pai. Aqueles que possam estar enfermos, ó Pai, cura-os, ó Pai, conforme a tua vontade, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Pai, instrua-nos, ó Pai, conforme o teu querer, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, e nos guarda, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, né? A lição 11 fala sobre oração e generosidade, né? E aí nós temos alguns objetivos, né, para estudarmos a lição. Primeiro objetivo, nós precisamos compreender que a nossa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade dos cristãos, suprir a igreja de Cristo. Então nós temos uma responsabilidade para com a igreja local, né? O segundo ponto é compreender que não é possível haver comunhão sem generosidade, né? Jesus era generoso, então nós temos que ser generosos, né? Nós temos que aprender a fazer isso, né? O terceiro ponto é ofertar com generosidade e alegria, ou seja, nós temos que ser generosos, mas também temos que ser alegres. Nós temos que fazer com alegria, né? Sabendo que aquilo é para a igreja de Cristo, né? Então isso é muito importante a gente ter isso em nossas mentes, em nossos corações, quando formos ofertar, né? O texto áureo da lição se encontra em Hebreus 13:16. Diz o seguinte: não vos esqueçais de fazer o bem e repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Então, o texto está nos mostrando, né, a palavra de Deus, que nós não podemos nos esquecer de fazer o bem. Então, primeiro ponto, fazer o bem. Repartir, né? Repartirmos as coisas com os outros, ou seja, nós vivemos em comunhão e sermos generosos e alegres. E terceiro ponto, porque Deus se agrada de tais sacrifícios, ou seja, Deus se agrada quando nós fazemos o bem e repartimos com generosidade, com alegria. Então o texto está nos mostrando isso, Hebreus está nos mostrando que nós devemos fazer essas coisas que são importantes para a vida do cristão, do servo do Senhor, da nossa caminhada enquanto aqui na terra estivermos, né?
Por quê? Porque a gente tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Então nós temos 3 pontos, né? Dinheiro, cuidado e generosidade. E aí a gente pode entender um pouquinho qual é o objetivo de Paulo, né? E nos ensinar um grande princípio. Qual é? É responsabilidade dos crentes, dos cristãos, suprir a igreja de Cristo. Então, Paulo enfatiza muito isso, da nossa responsabilidade, né, para com a igreja, para com o suprimento da igreja, as necessidades que a igreja precisa, para que possamos sustentar a igreja. Então, isso é muito importante. Ou seja, nós recebemos, nós temos que ter o cuidado de sermos generosos, né? E aí, irmãos, uma coisa que é muito importante a gente entender, que não é possível haver comunhão sem generosidade. Se nós não formos generosos, não estamos tendo comunhão. Vamos lembrar lá em Atos, né, que na verdade repartiam o pão, cada um, né, ajudava um ao outro. Ou seja, é importante nós sermos generosos uns com os outros e com a igreja de Cristo. Então nós sabemos que a palavra de Deus nos diz isso, a igreja primitiva nos mostrava isso. Então isso é importante a gente entender que Deus nos abençoa e nós precisamos abençoar as pessoas, né? Da forma que o Senhor nos concede que seja, né? Não é a quantidade, mas é a qualidade do dar, né? Agora, o que vai no seu coração, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, né? E Paulo ele começa a nos apresentar alguns textos, né, acerca da generosidade. Primeiro texto, né, 1 Coríntios 16, 1 e 2, que diz o seguinte, irmãos: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, Paulo está nos mostrando que ele está instruindo a igreja a fazer aquilo com uma coisa do coração. Ele não precisava esperar Paulo voltar para fazerem aquilo. Então, Paulo está nos mostrando isso, né? O segundo texto é o texto que nós lemos, né, de Hebreus 13, 16, que diz o seguinte, irmãos: E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ou seja, nós não devemos esquecer de nos ajudarmos uns aos outros, servos do Senhor. Isso faz parte, isso é importante. O Senhor não está nos destruindo sobre isso, né? Terceiro texto, 2 Coríntios 8, 4, diz o seguinte, irmãos: Pedindo-vos com muitos rogos e graças e comunhão deste serviço, que se façam com os santos, ou seja, coleta, ajuda. Lá o Paulo estava escrevendo aos Coríntios para ajudar os pobres da Judéia, os cristãos de Corinto a ajudar, ou seja, trabalhar em comunhão estreita com o Senhor, né? Então, irmãos, isso é importantíssimo. E o segundo texto se encontra em 1 Timóteo, né, 6,18, que fala: para que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ou seja, Paulo está nos trazendo à memória, nos mostrando que devemos ser os servos fiéis ao Senhor, né? O Senhor nos abençoe, nós precisamos ser abençoadores, nós vamos ser generosos, nós vamos dar com alegria, né? Fazermos a vontade do Senhor, né? E aí, irmãos, seguindo, né? E aí a gente pensa assim, mas como que eu vou praticar a generosidade no âmbito da igreja? É uma pergunta que muitas pessoas poderiam estar fazendo, né? E aí, Paulo nos traz alguns princípios, né, que são ensinados e nos ajudarão a nortear nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente. Então, nós vamos estudar 4 pontos no texto de 2 Coríntios 9, do verso 5 ao verso 15. Então, nós vamos dar 4 pontos onde Paulo nos traz, né, nos ensina, nos norteia, ou seja, nos dá um caminho para a nossa prática em relação ao ato de contribuir financeiramente, né? Primeiro ponto fala que generosidade deve ser praticada com alegria. O texto é 2 Coríntios 9, versos 5 e verso 7, que diz o seguinte, irmãos: Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos,
para que primeiro fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E o verso 7 nos diz: cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então nós vemos algumas questões aqui que a gente precisa avaliar. Primeira questão, né? Qual foi o critério que Paulo usou para que a oferta fosse feita? Primeiro ponto, né? Nós precisamos fazer o quê? Propor no nosso coração, ou seja, nós precisamos colocar no nosso coração um desejo. E aí, irmãos, nós temos que entender que nós não devemos fazer por tristeza ou por necessidade, porque Deus não se alegra disso, mas Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, é importante sermos generosos com alegria, né? Segundo ponto, a oferta, né, ela deve ser proporcional ao que o ofertante ganha, recebe, né? Essa prática tem sido comprovada nas igrejas. Então, na verdade, não é o que você recebe, quanto que você recebe. A generosidade, ela vem do coração, que você propôs no seu coração. Não é uma oferta, então você tem que colocar o que está no seu coração. Isso é importante, né? Terceiro ponto, né? Nós devemos saber, nós devemos perguntar, né? Quando que foi a última vez que nós ofertamos com alegria, né? Com aquela questão que nós sentimos alegria de ofertar, de fazer algo, de dar, né? Sem se preocupar com quem é quem, né? Mas alegria no coração de saber que não era muito ou pouco, mas era aquilo que não foi proposto no nosso coração, que nós propomos, aquilo que Deus nos ajudou a conseguir. Então isso é muito importante, ou seja, nós temos que praticar a generosidade com alegria, né? Segundo ponto, a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Olha só que interessante, né? Nós vamos aprender, nós vamos aprender a ser generosos quando nós aprendemos a depender da provisão de Deus, né? O texto está em 2 Coríntios 9, né? Dos versos 8 ao verso 11, que fala: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por vós se deem graças a Deus. Então nós temos alguns pontos aqui, né, para avaliar. Primeiro ponto, né, precisamos entender que quando temos consciência que tudo que temos pertence a Deus, então tudo que está debaixo da nossa administração, de nosso teto, nossa mão, nos torna mais conscientes da presença de Deus. Olha só que interessante, quando nós percebemos que tudo que temos pertence a Deus, então tudo que está sobre nossa administração, sobre nosso poder, vamos dizer assim, sobre a minha tutela, sobre a minha guarda, quando eu consigo perceber isso, eu consigo perceber a presença de Deus, porque Deus me deu. Deus me deu a oportunidade, Deus também abençoando. Então nós precisamos entender isso, né? Então nós precisamos entender que quando nós damos com generosidade, nós começamos a aprender a depender da provisão de Deus. Ou seja, que Deus nos abençoa. E aí muitas pessoas falam: quanto que o dinheiro eu devo dar, né? E aí, na verdade, a gente não tem que pensar nisso. A gente tem que propor no coração e colocar a vontade de Deus, né? Paulo nos exorta aqui que é porque Deus é poderoso para nos tornar abundante em vós toda a graça, né? A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundância em vossa obra. Olha só que interessante, nós somos abençoados, mais do que abençoados, quando nós quando nós damos com o nosso coração, quando nós praticamos a justiça, né? Quando nós realmente fazemos aquilo que é da vontade de Deus, né? Terceiro ponto, irmãos, nós vamos ver, né,
E a generosidade, ela promove a gratidão entre nós. E é interessante que quando nós vamos pensar que quando nós, né, somos generosos, nós estamos aprendendo, né, a ser gratos. Né? 2 Coríntios 9, 12, 13, que nos diz isso. Porque a administração deste serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto que, na prova dessa administração, glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Ou seja, quando nós administramos esse serviço, né, nós não só somos supridos, mas também ela redunda, ou seja, ela nos traz bênçãos que se dão a Deus, ou seja, traz muitas graças que são a Deus e somos abençoados por Deus. Né? Então, quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus, porque nós estamos submetendo à vontade de Deus. Né? Então, irmãos, a generosidade ela deve ser praticada com alegria, né? Porque quando ela se pratica com alegria, ela gera no nosso coração, né? Quem é abençoado, que nós temos um sentido de gratidão a Deus. Então, quando nós somos generosos, quando nós praticamos essa generosidade com alegria. Frisa isso aqui, tem que ser com alegria. Quando nós fazemos isso com alegria, ela vai nos abençoar de tal forma que nós vamos entender, vai criar em nós um sentimento de gratidão a Deus. Olha só que interessante. Nós vamos dar, mas quando nós damos com alegria no nosso coração, nós vamos sentir, né, que nós somos gratos a Deus, porque aquilo Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de termos aquilo, né? E aí, mais uma pergunta nós devemos fazer. Nós nos consideramos generosos? Então nós temos que pensar isso, nós somos generosos ou não, né? Então é uma coisa que nós temos que pensar, né, cada vez mais, né? E o último ponto, né, da lição, né, nos traz, né, uma coisa que é interessante. Né? A generosidade promove ou motiva as pessoas a orarem por nós, ou uns pelos outros. 2 Coríntios 9, versos, né, versos 13, 14 e 15, né? O 13 fala, né? Visto como prova desta administração, glorifique a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que está em vós, que Deus vos dá. Então nós vemos que a generosidade ela promove, ela motiva as pessoas a orarem uns pelas outras, né? Então isso é muito importante a gente entender isso. Ou seja, olha só que interessante, nós damos e somos abençoados, porque as pessoas oram pelos outros. Isso gera, né, a vontade de Deus. Desculpe. Se nós queremos que as pessoas orem por nós precisamos aprender a ser generosos com elas. Né? Então nós não podemos ser diferentes, não pensar diferente. Então nós precisamos aprender a ser generosos. Né? E aí, irmãos, nós não podemos esperar muito ou ter muito para ofertar. Né? E aí nós precisamos pensar, não deixarmos as oportunidades passarem, né, para praticar a generosidade. Não precisamos, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo, eu quero mais isso. Não, irmãos, proponha no seu coração e doe aquilo que você entende, que está proposto no seu coração, que é a sua vontade. Vocês com alegria. Não é o muito ou o pouco, mas o que o seu coração está proposto a fazer. Né? E para terminar, irmãos, nós precisamos começar a ter vivências de experiências práticas. Né? E desses 4 conselhos que Paulo nos traz, né, nós precisamos entender, né, qual deve ser aquele mais difícil a ser seguido e qual aquele que a gente pode facilitar, é mais fácil. Nós precisamos entender. Primeiro generosidade deve ser praticada com alegria. Segundo, generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Terceiro, generosidade promove a gratidão entre nós. Quarto,
A generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Ou seja, o ato de dar, o ato de abençoar as pessoas, nós somos abençoados através das orações das pessoas, através das bênçãos de Deus para com as nossas vidas, né? Isso é maravilhoso, né? Irmãos, espero que a gente possa aprender cada vez mais, né, com a palavra de Deus, este momento, né, a gente possa aproveitar este momento, né, de comunhão com o Senhor, né, de aprender a dar com alegria, né, a estar disposto a fazer a vontade de Deus, né. Irmãos, muito obrigado e um bom domingo para os irmãos.